Oi, meu amigo, minha amiga, que me ouve e acompanha essa resenha de videoaulas do curso Redação em 7 lições. Agora que já conhecemos alguns pontos importantes para se redigir um bom texto dissertativo e que não custa nada dar uma breve revisada neles, podemos começar lembrando-nos que, dado um tema, por exemplo, esporte, o próximo passo é escolher um tópico que esteja relacionado ao tema, o qual pode ser, entre tantos possíveis, a torcida organizada. Vimos que devemos começar a escrever pela sentença tese, pois é nela que iremos expor de forma sintetizada o assunto de toda a redação. A primeira coisa que se escreve em uma redação dissertativa é a sentença tese. Se vamos abordar o tópico a torcida organizada, poderíamos, dentre as inúmeras propostas, escrever uma sentença tese do tipo: exércitos de fanáticos que guerreiam nos estádios de futebol. Assim, anunciamos nessa sentença que iremos abordar alguns aspectos relevantes da violência nos estádios, o tumulto que se estende pelas ruas próximas, a impossibilidade de uma família ir assistir em segurança a um jogo de futebol, o comando criminoso de alguns líderes de torcida, a liberação da covardia quando se age em grupo. Enfim, são infindáveis as possibilidades de abordagem que o tópico escolhido inspira. Agora, devemos nos limitar a escrever sobre o tópico e sobre o que dissemos na sentença tese e não poderemos, em hipótese alguma, descambar para outros assuntos, mesmo que estejam relacionados a esporte, como, por exemplo, a influência dos cartolas no futebol brasileiro, a corrupção na arbitragem, a falta de incentivo governamental a esportes não tão populares quanto o futebol. Poderíamos falar sobre as Olimpíadas, etc. Estes últimos assuntos não se relacionam ao tópico, e tampouco à sentença tese que escolhemos. Se cometêssemos esse erro, cairíamos no erro denominado incoerência, e qualquer banca de vestibular ou de concurso público reprovaria de cara nossa redação. Portanto, você já tem informações valiosas para começar a escrever uma excelente redação. Só lamento que aqui, nessas videoaulas, não dispomos do tempo necessário para uma apresentação mais profunda, como também dos indispensáveis exercícios de fixação, de treinamento e de formação de um grande escritor. Mas essas coisas fundamentais e importantíssimas você encontra no curso de Redação em 7 lições, o qual você pode adquirir no site Mundo Texto e com este curso, aí na sua casa, acompanhar essas videoaulas e aproveitar esses ensinamentos de maneira total. Vamos agora aprender sobre identificar na sentença tese a finalidade da dissertação em função do tópico e do interesse do público-alvo. Achamos por bem, em razão do reduzido tempo que temos para explicar tão importante assunto, apresentar um exercício retirado do curso Redação em 7 lições. Observe bem a sutileza e a objetividade desta questão. Nesta questão, apresentam-se o tema, o tópico escolhido e a indicação do público-alvo para quem se escreve. É uma questão típica para se testar a noção de coerência textual em um vestibular, concurso ou uma prova do Enem. O que a sentença tese deve expressar, como foi dito anteriormente, é a finalidade de se escrever a dissertação, como também se essa finalidade é consequência do tópico e interessante ao leitor. Afinal, a finalidade é a nossa razão de escrever a dissertação. De acordo com essa finalidade, iremos escrever a sentença tese. Vejamos 3 finalidades. Finalidades A, B e C. Assinale qual das 3 finalidades é mais coerente com o tópico, tendo-se por base o interesse dos leitores, que é o público-alvo, evidentemente. Temos então: tema greve, público-alvo funcionários públicos, tópico o governo somente cede se deixar de arrecadar. Finalidade A: comprovar que os auditores portuários têm mais poder de barganha em negociações grevistas, pois durante sua paralisação não há importação nem exportação com o correspondente recolhimento de impostos. Finalidade B: definir a melhor forma de negociação pacífica entre servidores públicos e o governo. Finalidade C: mostrar que os servidores públicos têm pleno direito de se organizar por meio de um sindicato que defenda seus legítimos interesses. Começando a eliminar, de baixo para cima, vemos que a finalidade C nada tem a ver com a ideia de deixar de arrecadar, que o tópico exige. A finalidade B, que fala de pacificação da negociação, está longe do sentido do tópico. Daí constatamos que a finalidade A atinge o alvo na mosca, afirmando que não haverá recolhimento de impostos. Isto é, o governo deixa de arrecadar, como está no tópico.
E ainda por cima, como o público-alvo é representado pelos funcionários públicos, esta finalidade A refere-se a auditores portuários que só podem ser funcionários ou servidores públicos. Embora o governo também deixasse de arrecadar com a greve dos caminhoneiros, por exemplo, isso seria incoerência afirmar, pois a finalidade é concentrar-se na categoria funcionários públicos. E, como todos sabem, os caminhoneiros são da categoria profissional privada. Então, a coerência textual vista pelas bancas de concursos e vestibulares está tipificada nesta questão. Pensem muito sobre isso. No curso Redação em 7 lições, você encontra várias questões importantíssimas de vários graus de complexidade para você resolver e aprender de vez esse assunto. E este curso você já sabe, você o adquire por meio do site Mundo Texto. Vamos agora ter uma noção básica do que seja desenvolver sentenças-tese com base na finalidade da dissertação. Vamos ver como funciona isso na hora de escrever a sentença-tese. Vamos nos esforçar para explicar isso a você, mais uma vez, por meio de uma questão retirada da obra Redação em 7 lições. Tema: derrocada dos investimentos e a consequente queda da oferta de empregos. Público-alvo: leitores de um jornal diário. Tópico: falta a mola propulsora. Devemos escrever a finalidade e a sentença-tese. Quanto a uma finalidade que poderemos escolher, poderia ser, por exemplo, demonstrar que quando o volume de investimentos diminui, reduz-se a oferta de empregos. E quanto a uma ótima sentença-tese que poderíamos escrever, seria, por exemplo, os investimentos, sem a menor dúvida, impulsionam o mercado de trabalho, gerando emprego e riqueza, e o setor de construção civil parece ser o indicador mais evidente dessa constatação. Comprove você, meu amigo, minha amiga, como esta sentença-tese se relaciona com o tema, o tópico, o interesse dos leitores, que é o público-alvo, e, finalmente, demonstra a finalidade da redação. Aposto que você sempre desejou um curso de redação como este, mas até agora não o havia encontrado. Aqui escrevemos a redação, lemos a redação, explicamos o lado prático da questão, enfim, levamos você a dominar com mestria a arte de redigir. Mas lembre-se, o seu total aproveitamento dá-se com a aplicação do curso integral, com suas demonstrações, com seus exercícios, especialmente dirigidos à autoaprendizagem da redação. Para adquirir o curso completo Redação em 7 lições, que você pede num dia e recebe no outro, vá ao site Mundo Texto, cujo endereço está aí em cima, à direita, na tela que lhe estamos exibindo neste momento. Lá no site, clique sobre esta figura e você será direcionado a uma página que lhe explicará, passo a passo, como comprar o curso Redação em 7 lições. Até a próxima aula, em que trarei um relevante assunto para você colocar na sua bagagem de escritor de sucesso.